no seu lugar. Vamos neste momento meditar um pouco a respeito da palavra de Deus. Acredito que as crianças já desceram, mas se houver alguma criança aqui ainda, este é o momento de você descer para essa linha. Amém? Pode ir lá, você vai ser ministrado também pela palavra do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Livro de Números, capítulo 15. Nossa leitura será a partir do versículo 37. O tema da nossa mensagem de hoje é: lembra de não esquecer. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala com ela: lembra de não esquecer. Tem umas frases, irmãos, que só mineiro entende, né? É o famoso tem, mas acabou. A janela dormiu aberta. Essas coisas só mineiro entende, né? Sá passado, ontem, coisas que só mineiro entende. E este tema, lembra de não esquecer, certamente é algo que você também compreendeu o sentido do que queremos falar nesta noite. Então, Números 15, versículo 37, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Números 15, versículo 37. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem estas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam, e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Coloque sua Bíblia aberta sobre o banco, nós vamos utilizá-la no decorrer da mensagem. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração pessoal ao Senhor. É claro que nós estamos aqui, estudamos para ministrar a palavra, mas eu não posso falar nada de mim mesmo para você, e ainda que eu fale alguma coisa de mim mesmo, não vai ser suficiente para você. Mas a palavra do Espírito Santo de Deus, ao tocar o seu coração, ela tem poder de trazer transformação, ela tem poder de modificar, ela tem poder de curar, ela tem poder de mover na sua alma, no seu espírito, ela tem poder de fazer coisas poderosas e grandiosas na sua história. Então, nessa noite, que você feche os seus olhos e ore, e peça a Deus que ministre ao seu coração nessa noite. Feche os seus olhos e faça a sua oração nesse momento. Oh, Espírito Santo, fala conosco neste lugar, Senhor. Ministra a tua palavra que é viva, que é poderosa e eficaz aos nossos corações. Ó Pai, que esta palavra encontre lugar afável, lugar, ó Deus, prazeroso, ó Pai, em nosso espírito, de forma que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas que pelo Teu Espírito sejamos todos impulsionados a praticar, a colocar em prática a palavra do Senhor que traz vida. Fala ao nosso espírito, ministra o nosso coração, testifica o nosso entendimento, de forma que sejamos nesta noite poderosamente abençoados pelo Senhor. Pai, que esta palavra nos alcance, que esta palavra gere frutos, que esta palavra nos transforme para a honra, glória, louvor do Teu santo nome. Nós repreendemos nesta noite toda distração que venha tentar roubar de nós a semente da Tua palavra, e que o nosso espírito possa estar plenamente ligado aos céus nesta noite, para ouvirmos e recebermos do Senhor neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Você que crê, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pode se assentar por um instante no seu lugar. Amém? Como eu disse, o tema da mensagem é: lembra de não esquecer. E o meu objetivo nesta noite é falar sobre o esquecimento. É sobre isso que eu quero abordar com você e falar um pouco a respeito.
E o meu objetivo nesta noite é alertar você sobre o perigo do esquecimento, sobre as consequências que o esquecimento pode trazer na nossa vida e incentivar você a exercer a lembrança constante da palavra de Deus, do ensinamento de Cristo acerca da sua vida. Esta mensagem é um alerta, mas é também uma forma de incentivar e impulsionar você a exercer e a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Certamente, eu e você já ouvimos falar um pouco sobre o Alzheimer. Quem aqui já ouviu falar sobre Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que ataca principalmente a memória da pessoa portadora dessa enfermidade. Aos poucos, esta pessoa vai perdendo a memória e a gravidade é tamanha que pessoas mais íntimas, mais conhecidas, pessoas com as quais você tem um maior relacionamento, começam a ser alvo do esquecimento daquele que possui Alzheimer. A pessoa que tem Alzheimer esquece dos filhos, esquece dos pais, esquece dos amigos, esquece da sua vida cotidiana. À medida que o tempo passa, a sua memória vai se esvaindo e ela vai esquecendo das coisas. E hoje eu quero falar sobre um tipo de Alzheimer espiritual. Porque quando lemos as Escrituras, quando lemos a palavra de Deus, vemos que constantemente há uma chamada de atenção da parte de Deus ao seu povo, para que não se esqueçam dos mandamentos do Senhor. É uma forma de Deus prevenir, é uma forma de Deus chamar o povo à atenção para que o Alzheimer espiritual, se vocês assim me permitem dizer, não alcancem e não atinjam a mentalidade do povo. E eu e você sabemos muito bem que por mais que o Senhor alerte, por mais que Deus chame a atenção do povo, não esqueça, não esqueça, não esqueça, o povo esqueceu. O povo perdeu. O povo deixou para trás os mandamentos, sendo atingidos por essa espécie de Alzheimer espiritual. Esse esquecimento, o esquecimento que eu e você temos é natural. É algo que acontece com todos e certamente já aconteceu com todos nós aqui. Em algum momento você já esqueceu uma ocasião importante, um compromisso importante, uma obrigação importante. Certamente você já esqueceu o aniversário de alguém importante. Certamente você já esqueceu um compromisso importante, porque o esquecimento é algo natural do ser humano. O nosso cérebro foi feito por Deus para desprezar informações que não são importantes, a fim de que nós tenhamos boa condição mental. Imagine se você se lembrasse do que você comeu em 2005, no dia 12 de dezembro, às 19h30. Qual a relevância dessa informação? Qual a pertinência dessa informação? Nenhuma. Existem informações que de fato nós precisamos esquecer. Existem outras informações que nós precisamos nos lembrar. O esquecimento, então, é algo natural. Mas o esquecimento também é algo involuntário. Quem aqui fala assim, eu vou esquecer isso? E esquece. É impossível você decidir esquecer alguma coisa e esquecer. Se você falar que vai esquecer de algo, é aí que você vai lembrar toda a vida, né? Porque o esquecimento é algo involuntário, você não controla. Quando você assusta, já esqueceu, já passou o compromisso, já passou a obrigação, você se perdeu. É algo involuntário. Mas também pode ser algo benéfico ou algo prejudicial. Como eu disse aqui, o nosso cérebro é programado para esquecer certas coisas que são irrelevantes, desnecessárias. Assim como nós também, se esquecemos com frequência coisas que são importantes, pode ser a manifestação de alguma enfermidade. A B12 está baixa, né? A caduquice está chegando, é alguma coisa que tem que ser um remedinho, precisa cuidar, né? Por quê? Porque informações importantes, elas não podem e não devem ser esquecidas. Então o esquecimento, ele é algo natural, ele é algo involuntário, ele pode ser benéfico ou prejudicial à nossa vida. E é exatamente sobre o esquecimento que o texto que nós acabamos de ler está dizendo. É exatamente uma chamada de atenção da parte de Deus para mim, para você, para o seu povo, sobre o esquecimento. É isso que o texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, está nos dizendo. Deus vem para Moisés e ele dá uma ordem para Moisés a respeito das roupas. Deus olha para Moisés e diz, olha Moisés, você vai dizer ao povo agora
todo o povo deverá carregar um sinal na vestimenta. Todas as vestes dos judeus terá de ter este sinal. E este sinal será uma lembrança para quem está vendo e para quem está portando este sinal de que os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos e devem ser obedecidos. Deus está dizendo sobre algo que é estético, Deus está dizendo sobre algo que é visual, mas que vai mover internamente e espiritualmente no coração do povo. Ele está dizendo, olha, você vai chamar o povo e vai dizer, vocês vão usar este sinal na roupa, vocês vão usar este sinal como uma marca na sua roupa para se lembrar destes mandamentos da palavra de Deus. E aí eu quero explicar para você um pouco o que é esse sinal. Porque os judeus ortodoxos, até hoje, utilizam este sinal na sua vida e nas suas práticas do dia a dia. Se você tiver a oportunidade de conhecer um judeu ortodoxo, a missionária Ione esteve em Israel, certamente ela viu, presenciou isso. Todo judeu ortodoxo, ele usa alguns paramentos nas suas vestimentas que têm um significado poderoso. Certamente você já viu um judeu com um chapéuzinho aqui na cabeça, que a gente chama de kepar, ou solidel. Aquele chapéuzinho, aquele kepar, ele significa para o judeu que o judeu não é governado pelo seu pensamento, pela sua mente, mas existe algo superior que o governa. Todas as vezes que ele olha para aquele kepar, aquilo é uma lembrança, é um sinal para aquele judeu de que ele não pode ser comandado pela sua mente ou pelos seus pensamentos. Tem algo superior que o governa. O judeu ortodoxo, ele usa também uma outra vestimenta que chama-se talit. É uma espécie de véu das orações que ele coloca sobre os ombros para orar. Certamente você já viu um judeu com um pano na cabeça, né, usando aquele pano chamado de talit. E a finalidade daquele pano é exatamente segurar estas borlas ou franjas que o texto sagrado está dizendo. Cada parte desse talit, as 4 pontas, eles têm ali franjas que são linhas, 8 linhas. E essas 8 linhas são amarradas em 5 nós. Então, toda vez que você vê um judeu usando aquele talit, aquele véu, nas pontas daquele pano tem estas linhas. Ou seja, essas borlas, essas franjas que o texto que nós acabamos de ler está dizendo. Se o judeu às vezes não quer usar aquele véu, ele utiliza uma camisa por baixo da roupa que tem 4 pontas. E sobre cada ponta dessa ele coloca uma borla, ou seja, uma franja sobre as pontas dessa camisa. Essa franja, para o judeu, é chamado de tzitzvi. E esse tzitzvi é como se você pegasse 8 linhas, corta o pedaço, junta as 8 e dá 5 nós nela. A palavra tzitzvi, ela tem o significado do número 600 para o judeu. As 8 linhas que juntas formam uma franja, mais os outros nós, somam o numeral 13. Somando o 13 mais os 600, que é o significado da palavra, eles se lembram das 613 leis dos mandamentos de Moisés. É um símbolo para eles se lembrarem de obedecerem aos 613 mandamentos. Toda vez que um judeu olha na roupa do outro e vê aquele sinal, aquela franja, todas as vezes que o próprio judeu anda e sente aquela franja ali tocando na sua roupa, aquilo é um sinal para que ele se lembre de obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. E todo judeu deveria andar com isso. E é isso aqui que Deus está dizendo a Moisés. É esta ordem que Deus está dizendo a Moisés. Olha, todo judeu, na sua roupa, na sua vestimenta, vai ter que carregar essa marca, vai ter que carregar esse sinal. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E o objetivo, a finalidade deste sinal é para que o povo não esquecesse dos mandamentos de Moisés, ou
da lei de Deus. Era uma forma de se lembrar. Para nós hoje, nós podemos chamar de aliança. Quando o marido casa com a esposa, ele dá para a esposa uma aliança. E aquela aliança serve como uma lembrança do compromisso que aquele marido tem com a esposa. Toda vez que ele olha aquela aliança, ele lembra: eu sou casado. Ele olhou a aliança, eu tenho esposa. Ele olhou a aliança, eu tenho um compromisso. Eu fiz uma festa, eu chamei o povo viu que eu casei. Eu fiz um juramento na frente da igreja. Ele olha a aliança e lembra. E é exatamente isso que essas franjas na roupa simbolizam para o povo judeu. É uma forma do povo se lembrar da aliança que tem com Deus. É uma forma do povo se lembrar do compromisso que tem com Deus. E aqui, uma vez dito isso, uma vez esclarecido todas essas coisas, quando nós lemos este texto de Números capítulo 15, versículo 37, ele vai nos dizer o porquê nós não podemos esquecer dos mandamentos de Deus. Ele vai nos dizer o que nós precisamos fazer para não esquecer dos mandamentos de Deus e vai nos dizer como nós fazemos para ter este lembrete no nosso coração e na nossa caminhada com Deus. Como nós fazemos para fugir do Alzheimer espiritual que nos cerca, que tenta fazer com que nós esqueçamos da palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele está nos dizendo por que não devemos esquecer. Ele nos diz o que precisamos fazer para não esquecer. E ele nos ensina como nós fazemos para manter este lembrete vivo, aceso dentro do nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos nesta noite. Eu quero iniciar dizendo por que nós não podemos esquecer dos mandamentos de Deus. Veja aí o que diz o verso 39 do texto que nós acabamos de ler. O versículo 39, ele vai dizer assim: quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. O verso 39 está dizendo por que eles deveriam andar com essas franjas nas suas roupas. O primeiro motivo é porque nós esquecemos. Irmãos, se nós não formos lembrados que precisamos seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor, nós vamos esquecer. Você vai esquecer. O alerta para que haja uma forma de se lembrar é porque eu e você podemos esquecer de obedecer e fazer aquilo que Deus requer de nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 14. Eu gostaria de ler esse texto com a igreja. Deuteronômio 31, 14. Deuteronômio capítulo 31, versículo 14, vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e esse povo logo irá prostituir-se, seguindo seus deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Para você entender, irmãos, o texto de Deuteronômio é praticamente uma pílula anti-esquecimento. É como se Moisés fizesse uma recapitulação de tudo que o povo passou, de tudo que o povo viveu, e aí ele começa a escrever. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que há ali uma série de rituais que Deus ordena que o povo fizesse quando entrasse na terra, exatamente para não se esquecer. E Deus dá a ordem, dá a direção, Deus vai falando com Moisés, e é interessante que já no final de Deuteronômio, depois de Deus alertar sobre o esquecimento, quando Moisés está prestes a morrer, uma das últimas coisas que Deus fala com Moisés é: Moisés, assim que você morrer, o povo vai esquecer de tudo que você falou. Irmão, pensa que coisa triste de ouvir. Deus vem para Moisés e fala: Moisés, assim que você morrer, tudo que você falou, o povo vai esquecer tudo.
Porque nós esquecemos. Não importa quanto tempo você anda com Deus, não importa quanto tempo você caminha com Deus, todos nós estamos suscetíveis ao esquecimento dos mandamentos e da palavra de Deus na nossa vida. Isso acontece com todos nós. Você se lembra que você é crente quando alguém te fecha no trânsito? Você se lembra que é crente quando alguém te ofende? Você lembra que você é crente quando alguém te passa para trás e você descobre? Você lembra que você é crente quando alguém ofende você, a sua honra, a sua reputação? É fácil esquecer daquilo que Deus nos dirige, nos direciona, é fácil. É por isso que eu e você precisamos ter absoluto cuidado com este esquecimento que a todos nós pode assolar. O segundo motivo pelo qual nós não podemos esquecer, além de sermos suscetíveis ao esquecimento, é porque o esquecimento nos torna desobedientes. Para você obedecer alguma coisa ou fazer alguma coisa, você tem que primeiramente lembrar daquilo, correto? Se você não lembra, você não faz. Se você esquece, você não cumpre. Se você não lembra dos mandamentos, das ordenanças, da direção de Deus para você, você vai cumprir? Não. Logo você vai desobedecer a Deus. Se você não guardar os mandamentos, se você não cuidar para que este esquecimento não te absorva, você além de esquecer, você vai se tornar desobediente. Mas o terceiro motivo pelo qual nós devemos evitar o esquecimento é porque o esquecimento nos torna infiéis a Deus. Uma coisa é você desobedecer pontualmente, isso todos nós fazemos, em algum grau, em alguma medida, mas logo que entendemos a nossa desobediência, buscamos o conselho diante de Deus. Agora, a infidelidade de Deus, ela impede o nosso relacionamento com Deus, porque ela quebra a nossa confiança. E onde a confiança é quebrada, não há como haver relacionamento. Onde a confiança é quebrada, o relacionamento ele se torna praticamente impossível. Quando nós esquecemos os mandamentos do Senhor e somos desobedientes, somos levados à infidelidade. E esta infidelidade, ela rompe o nosso relacionamento com Deus. Mas o terceiro motivo, o quarto motivo, além de esquecermos, além de tornar-nos desobedientes, além de nos tornar infiéis, o esquecimento da lei de Deus, o esquecimento das ordenanças de Deus, nos leva a seguir as inclinações do nosso coração, a fazer o que o nosso coração quer. E o nosso coração só faz aquilo que beneficia a nós mesmos. O nosso coração só quer aquilo que faz bem a nós mesmos. E nos leva a um caminho de egoísmo. Toda inclinação do coração do homem é egoísta. Pega uma criança recém-nascida, dá para ela um pacote de biscoito Mara, deixa chegar outra criança do lado dela e manda ela dividir. Fala com ela, tá, neném, um pedacinho. Ela vai pegar o pacote, vai olhar com cara ruim. Não quer. Irmãos, a palavra de Deus, ela ensina que para você ter mais, você tem que dividir. Agora eu te pergunto, essa conta fecha? Na minha, na sua cabeça, fecha? Lógico que não. Se você junta mais para você, você tem mais. Se você divide, você tem menos. Não é assim? Você tem R$1.000. R$1.000 seus. Você pega esses R$1.000 e divide. 500 para o seu irmão, 500 para você. Na sua cabeça você tem mais dinheiro ou menos dinheiro? Tem menos. A inclinação do nosso coração nos leva a praticar o egoísmo, porque o egoísmo ele é egocêntrico, só olha o seu próprio interesse. Todos nós somos egoístas. Primeiro a gente olha a nossa necessidade, o que é bom para nós, e o outro. Lá em casa, final de semana, eu estava lá em casa com minha mãe tem um jogo de panela lá, irmão, pensa num jogo de panela ruim. Você bota a panela no fogo, se você colocar qualquer coisa na panela, queima em 3 minutos. Panela ruim.
falei, mãe, pelo amor de Deus, para que você tem essa panela ruim? Você comprou essa panela horrorosa aonde? Ah, Ismael, isso aí eu ganhei, foi fulano que me deu. Irmãos, e o fulano que deu é rico. Rico, 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 rico. Eu falei, eu não acredito que esse fulano te deu essa panela miserável. Eu não estou acreditando. Se eu visse, eu tacava a panela na cara dele. Porque a nossa inclinação é essa. Nós jamais fazemos o melhor para o outro. Primeiro, o melhor é para nós. Primeiro, o bom é nosso. Depois, a gente olha e pensa no outro. Isso é o egoísmo que está no coração de todo mundo, é assim. Esta é a inclinação do coração do homem. Olhar para si próprio, para a sua necessidade, e ignorar a necessidade do outro. Quando nós nos esquecemos da lei de Deus, nós praticamos estas inclinações do nosso coração. Mas o quinto motivo para você não se esquecer da lei de Deus, além de ser um motivo que nós esquecemos, além de nos tornar desobedientes, além de nos tornar infiéis, além de nos fazer seguir as inclinações do nosso coração, quando nós esquecemos das leis de Deus, nós somos levados a seguir as inclinações dos nossos olhos. A gente só age pelo que a gente está vendo. Só que o crente vive pela... E a fé é uma firme convicção das coisas que você não vê, mas espera. É por isso que o crente, ele pode estar vivendo uma vida, com perdão da palavra, desgraçada. Ele está rindo, ele está ajudando o próximo, ele está semeando na igreja, ele está servindo o irmão, porque ele não está olhando a desgraça ao redor, mas ele olha para Deus que cuida dele no meio da desgraça. O ímpio não. O ímpio está olhando o desastre no governo, na política, natural, na família, na sociedade, na igreja, nas pessoas. E ele é cada vez mais pessimista. Não vai dar certo, não vai funcionar, acabou, não tem jeito, não tem solução. Quando nós esquecemos os mandamentos de Deus, deixamos de ser crentes espirituais e nos tornamos crentes carnais. Absolutamente carnais. É por isso que eu e você devemos tomar cuidado com o esquecimento. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Davi, um rei de Israel zeloso, apaixonado pela presença de Deus. Cuida das ofertas, cuida de tudo, cuida da casa de Deus de toda maneira. Mas também nós olhamos e vemos Manassés, um rei que foi capaz de dar os seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. Um rei que foi capaz de colocar no templo de Deus imagens idólatras contra o Senhor. Um rei que foi capaz de chamar todo tipo de feiticeiro e colocar em Israel, a terra de Deus, todo tipo de feitiçaria e baixaria. Se nós esquecermos dos mandamentos do Senhor, é para este caminho que nós vamos. E é por isso que eu e você, a todo momento somos despertados pela palavra de Deus, a não nos esquecermos daquilo que Deus tem nos ordenado fazer. A todo momento a palavra de Deus incentiva a mim e a você a permanecermos nos lembrando daquilo que Deus tem nos dito e colocado no nosso coração. Porque este é o caminho de vida que Deus tem para nós. Então por que nós não podemos esquecer? Porque esquecer é algo natural que pode nos acontecer. Nós não podemos esquecer porque o esquecimento nos torna desobedientes. Nós não podemos esquecer porque o esquecimento nos torna infiéis. O esquecimento faz com que sigamos as inclinações do nosso coração e a inclinação dos nossos olhos. É por isso que eu e você não podemos esquecer. É por isso que Deus ele vai dar essa ordem a Moisés: olha, manda esse povo colocar essas franjas na roupa para ninguém esquecer. Porque se esquecer, o caldo desanda. É isso que Deus está dizendo. Uma vez então, que Ele nos diz aqui, porque nós não podemos esquecer. Ele também dá um direcionamento do que nós precisamos fazer para não esquecermos dos mandamentos do Senhor. Veja o que diz aí, no verso 41. De Números 15, 41. Números 15, 41 vai dizer assim: eu sou o Senhor, o seu Deus,
que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Da necessidade que eu e você temos de aprender a lei de Deus. Sabe por que Deus levou o povo para o deserto? Sabe por que Deus tirou o povo do deserto? Sabe por que Deus tirou o povo daquele lugar e levou para uma terra prometida? Porque no caminho, no processo, Deus estava ensinando a sua lei. Deus estava ensinando a sua vontade. Deus estava ensinando a sua palavra. Não tem como você aprender, não tem como você viver algo se você não aprender primeiro. Não tem como você conhecer algo se você não sentar primeiro para aprender. Todo mundo que está aqui tem uma profissão. Todo mundo que está aqui tem um ofício. Mas para você ter essa profissão, para você ter esse ofício, você teve que sentar numa cadeira para aprender. Alguém teve que te ensinar como que faz, do jeito que faz, da forma que faz. Não foi algo que caiu do céu na sua mente iluminada e você aprendeu, não. Alguém teve que te ensinar. Você tem que fazer curso. Você teve que estudar. A palavra de Deus é assim. Como eu faço para não esquecer? Aprendendo. A palavra de Deus. É por isso que tem culto. E culto após culto nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus. É por isso que você precisa fazer devocional na sua casa, para ler e aprender a palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 21, o texto vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Sabe quem ama a Deus? Não é quem senta na igreja e dá glória, aleluia, sapateia, pula para um lado, pula para o outro. Não é aquele que sai profetizando, não é aquele que sai dando todos os seus bens, não. Aquele que ama a Deus é aquele que conhece a vontade de Deus e a pratica, vive, executa a vontade do Senhor. Eis que ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que está decidido, aplicado a aprender qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus, o que Deus ensina, o que Deus está falando. É assim que nós não esquecemos da vontade de Deus. É assim que nós não esquecemos da palavra de Deus. É quando nós aprendemos e buscamos aprender, conhecer a respeito dela. São as escrituras que testificam de Deus, que testificam quem Ele é, o que Ele faz, e eu só conheço a Deus por meio dela. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso aprender o que a Escritura diz e ensina. Se eu aprendo, se eu tenho uma vida, uma busca de aprendizado, eu não esqueço. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai nos dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é semelhante ao homem que olha para ele no espelho e pouco tempo depois esquece da imagem que viu. Se você não aprende, você não pratica. Não tem como você praticar algo que você não sentou para aprender. Se você não aprende, você vai esquecer. Não tem outra solução. Mas veja aí o versículo 37, de Números capítulo 15. Vai dizer sobre a necessidade de ensinar a todas as gerações. Irmãos, o cristão, além de aprender, precisa ensinar. Se você aprendeu, é seu dever ensinar. Ensinar para quem não sabe, ensinar para quem não entende, ensinar para quem está próximo, ensinar na sua família, na sua casa. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim: olha, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Irmãos, se você quer guardar algo na sua mente, para você não esquecer, além de aprender, você precisa ensinar aquilo que você aprendeu. É por isso que você precisa ensinar lá dentro da sua casa, para os seus filhos. É por isso você, marido, seus filhos, precisam ver você orando,
Marido, sua esposa tem que ver você orando. Lá dentro da sua casa as pessoas têm que ver você orando. Lá dentro da sua casa as pessoas têm que ver você lendo a Bíblia. Lá dentro da sua casa as pessoas têm que ver você sendo um crente verdadeiro e genuíno. Não adianta chegar aqui dentro da igreja, ler Bíblia, orar e tal, e dentro da sua casa a semana inteira, sua mulher não vê você orando, seus filhos não vêem você orando, não vê nada. Nós ensinamos não só com palavras, mas com ações, com gestos, com atitudes. E aqui o texto nos diz também a próxima forma, além de aprender, além de ensinar, a terceira maneira que temos de não nos esquecermos da palavra é por meio da prática da palavra de Deus. Se você não aprende, se você não ensina, se você não pratica, você vai esquecer. E este Alzheimer espiritual vai se instaurar na sua vida. Crente que não aprende, crente que não ensina e crente que não pratica, esquece da palavra e da vontade de Deus. Não tem outra maneira. Eu estudava, graças a Deus, o Senhor me deu graça que eu tenho muita facilidade para aprender as coisas. Muita facilidade. Agora que eu estou ficando mais velho, eu estou ficando um pouco mais lento. Mas quando eu era mais novinho, que eu estudava, irmãos, eu não precisava nem anotar. O professor explicava, eu já ia vendo, uma explicação eu já sabia e acabou. E por ter essa facilidade de aprender, de guardar as informações, então sempre na sala alguém me perguntava, como é que faz, me ensina, me explica. Aí eu aprendia, eu ia lá, ensinava, explicava, falava, olha, é assim, assim, qual que é a sua dúvida? E fazer isso me deu uma aptidão para conseguir entender rápido qual é a dúvida da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, mas ela não consegue expressar qual é a dúvida que ela tem. Ela tem uma dúvida, mas ela não consegue dizer o que não está encaixando na mente dela para te falar, olha, minha dúvida é essa, ela não sabe. E por sempre aprender rápido e explicar, eu consegui desenvolver essa habilidade muito rápido. Então, quando eu escuto, às vezes, uma pessoa falando, eu consigo entender qual é a raiz da dúvida dela. E isso sempre me deu muita facilidade na escola, nos estudos, de uma forma geral. Porque eu aprendia, eu ensinava e praticava. Assim também é com a palavra de Deus. Você aprende, você ensina e você pratica a palavra de Deus. É por isso que todo momento você é incentivado a praticar a palavra de Deus. Não é para você ser o bonzão, não. Não é para você ser o Senhor, não. É para você não esquecer deste evangelho que tem poder para salvar e restaurar a sua vida. É para você não se perder no meio destas distrações que o diabo tem colocado no meio do povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? O diabo não tem interesse plenamente em fazer um crente pecar. Porque para ele é muito trabalhoso fazer um crente que nasceu de novo, que é lavado e remido no sangue de Jesus pecar. Mas é muito fácil para ele fazer um crente se distrair no meio da caminhada. Então, ele vê um crente cheio do poder de Deus, ele não vai investir em mandar pecado nele não, que ele vai perder. Ele começa então a lançar distrações, e aí você começa a se distrair. Começa a se perder dos propósitos que Deus colocou para você. Quantas pessoas estão dentro da igreja distraídas? Perderam o propósito. Culto virou um teatro, um cinema que ela vai. Ela pode faltar, ela abre mão, é mais um culto, ela esqueceu que o propósito de nós estarmos aqui é para adorar aquele que vive e reina para sempre. Eu acho interessante quando nós olhamos a igreja primitiva, os cabeças da igreja, eles começam a estar ali envolvidos na distribuição dos alimentos. E aí, ele olha e diz, olha, nós não podemos ficar aqui distraídos, servindo viúvas, não.
Vamos levantar as pessoas que vão cuidar das viúvas, mas nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra. Olha aí, volta para o foco, volta para o propósito, porque está distraindo. Até com as coisas da igreja nós somos distraídos. Quem disse que não? Todas as vezes que você está lidando com aquilo que não é o seu propósito, que não é aquilo para o qual Deus te chamou e te vocacionou, você está sendo distraído. E a distração impede você de aprender o que você precisa, impede você de ser ensinado, impede você de praticar. Saiu recentemente uma lei agora que proíbe celular dentro de escola. Quem é professor aí deve saber disso. Por que, irmão, que proibiu o celular dentro de escola? Você consegue dar aula para uma criança, um adolescente, com celular na mão? Consegue, irmão? Por quê? Como que você pega um professor de física e bota para concorrer com o Facebook e Instagram na mão do moleque? A distração é grande. A distração, ela nos impede de enxergar os propósitos. Por isso que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida aprender, ensinar e praticar a palavra de Deus. Precisamos, a fim de que esta palavra se consolide em nós, a fim de que esta palavra entre dentro do nosso espírito, que se torne uma prática da nossa vida. Quantos pais têm desviado filhos na mesa de casa, porque não praticam a palavra? Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal das pessoas. Ele chega dentro de casa, ele reclama do culto. Que cultinho meia boca, que pregação meia boca. Fala mal. E os filhos estão vendo, estão ouvindo isso. Não tem maturidade para entender o que você quer dizer, mas está lá vendo, está ouvindo, está absorvendo tudo. É isso que você está ensinando dentro da sua casa. Você precisa praticar a palavra. Seus filhos precisam ver você praticando a palavra. Eu acho interessante, irmãos, quando eu era criança, a coisa que eu achava mais legal num adulto era atender telefone celular. Eu era criança, eu vi um adulto atendendo um telefone celular, eu achava uma coisa fantástica, parecia uma coisa importante, uma coisa chique. Eu era doido para crescer e atender telefone celular. Hoje eu tenho pavor. Quem me conhece sabe que eu não atendo telefone, não adianta me ligar, você vai mandar o WhatsApp que eu não atendo você. Mas eu lembro quando eu era criança, eu ficava olhando aquilo, eu ficava admirado. Seus filhos precisam olhar para você e ver você trabalhando na obra. Precisam olhar para você e ver você servindo na igreja. Precisam olhar para você acordando cedo, passando luta, passando peleja por amor a Cristo. Ele precisa ver isso. Para ele entender que é importante servir, é importante zelar da casa de Deus. É assim que nós ensinamos. Nós precisamos sair de uma igreja que está acomodada a ouvir, e não praticar aquilo que se ouve. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Esta prática precisa ser constante na nossa vida, sob pena de sermos tomados pelo esquecimento, esquecermos a palavra de Deus. Ismael, então, como que eu faço para colocar esse lembrete no meu coração, assim como Deus ensinou? Eu tenho que amarrar franja na minha roupa, na minha blusa, para mim me lembrar? Lógico que não, irmão. Você precisa amarrar panos na sua roupa aí para você lembrar? Não, é lógico que não. Mas o texto não nos deixa de ensinar aqui como nós devemos fazer. As características dessas franjas que eram colocadas nas nossas roupas, elas vão nos dizer como nós fazemos para nos lembrar da palavra de Deus. Quais as características, como este lembrete precisa ser na nossa vida. E a primeira forma que a palavra de Deus vai dizer aí no versículo 37, o texto vai dizer assim: diga ao povo, diga aos israelitas o seguinte: façam borlas ou franjas nas extremidades das suas roupas. Isso diz para mim e para você, a nossa lembrança precisa ser visível. Repita comigo, visível. Sabe como que ela é visível? Por meio da prática da palavra de Deus. Você precisa se ver praticando a palavra e as pessoas precisam ver que você pratica a palavra.
Irmãos, as pessoas do mundo têm que olhar para você. Sem você abrir a boca, elas têm que saber que você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Isso tem que acontecer. Você tem que chegar em qualquer ambiente, seja na prefeitura, seja na escola, no colégio, onde for. Quem olhar para você, quem vê você abrindo a boca, tem que saber que você é um crente, uma serva de Deus. Tem que ser visível. Isso diz respeito à forma que você veste, à forma que você se comporta, a maneira que você age, tem que transmitir o evangelho de Cristo para as pessoas. Quem olha para você tem que ver Jesus na sua vida, tem que ver que você tem a luz do Espírito Santo. Não é para você andar careta, não é para você andar mal arrumado. Eu não estou falando para você vestir pano de saco na rua, andar descalço na rua, não estou falando isso não. Mas a sua postura tem que dizer que você é um crente, um servo de Deus. Como é que você vai falar que é crente se toda a roda de escarnecedor que tem, o povo te vê lá no meio? Como é que as pessoas vão ver a luz de Cristo em você se todo evento mundano, ímpio, você está lá no meio? Como é que as pessoas vão ver que você é um filho, uma filha de Deus, se você vai casar e na tua festa está cheio de bebida, de álcool, de cachaça, de cerveja? Que testemunho visível é esse que nós estamos dando para o mundo? Porque o povo olha, quem é do mundo, e olha para nós e não vê diferença, é todo mundo igual. Bota todo mundo dentro da mesma sacola, é tudo a mesma coisa. Que testemunho é esse que nós estamos dando? Deus nos chamou para ser luz, e ser luz é ser diferente. Ser luz é carregar o evangelho de Cristo. É andar como Jesus andou. É ser como Jesus é. Na postura, no modo de falar, no modo de agir, no modo de dirigir nossos negócios, na nossa conversa. É visível. Todo mundo olha e vê, é um crente, é uma serva de Deus. É piedosa, é cuidadosa, é zelosa da casa de Deus, zeloso da casa de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo a presença do Espírito Santo, elas podem falar que você é uma mulher, um homem de Deus. Porque tem que ser visível. Quem olhar para você tem que enxergar a luz de Cristo no seu coração. Eu não mandei você vir no culto hoje. Tem que ser visível. Mas diz mais. O texto vai dizer que estas franjas, elas tinham que ser colocadas nas extremidades das roupas. Isso significa que este lembrete deve ser diário. Porque roupa você veste todo dia. Alguém sai de casa sem roupa? Não. Irmão, dentro de casa, à vontade, a gente não fica sem roupa. Pelo menos um sungão a gente anda. Né? Roupa é todo dia. Você precisa se lembrar dos mandamentos do Senhor todos os dias da sua vida. Você é crente. Você lembrou lá na sua casa, no seu grupo do WhatsApp, que você é crente? Você lembrou com as pessoas que você interagiu, com as pessoas que você andou, que você é um filho de Deus? Você lembrou disso hoje? Você acordou pela manhã e lembrou que você carrega o nome de Jesus por onde você vai? Todo dia você tem que se lembrar disso. Porque não é algo que nós fazemos de maneira única e pontual e carregamos toda a vida. Não, todo dia temos que fazer de novo. É igual escovar dente. Você escovou dente uma vez só na sua vida e nunca mais escovou? Se fez isso, irmão, vai lá na Lisboa, vai lá na odontologia lá resolver. Porque dente você tem que escovar todo dia. Comeu, escova dente. Comeu doce, escova dente. Comeu rapadura, escova dente. Todo dia. Banho, você tomou um banho só na vida? Se for pela graça de Deus, passa no chuveiro lá embaixo, toma banho hoje. Porque banho é todo dia. Esse calorão que está fazendo. Lembrar dos mandamentos do Senhor também é algo que eu e você temos que fazer todo dia. Todo dia nós temos que acordar e lembrar, eu sou crente,
eu sou um servo de Deus, eu estou no trabalho, eu tenho que lembrar, eu sou um crente aqui, eu sou um servo de Deus aqui, todo dia. Todo dia. Eu, Ismael Borges, eu tenho uma propensão à raiva e à ira. É o meu pecado. Estou confessando aqui, vocês já vão saber. O meu pavio, irmãos, ele é deste tamanho. Pensa uma pessoa com pavio deste tamanho no trânsito dirigindo. Se eu não lembrar que eu sou crente, toda vez que eu dirijo, o trem fica feio para mim. Se aparecer uma autoescola num pare na minha frente, eu não lembrar que eu sou um crente em Jesus, todo dia nós precisamos nos lembrar. Gente sonsa, gente lerda. Meu Deus! Eu tenho que lembrar que eu sou crente. Porque geralmente as pessoas que têm esse pecado que eu tenho, elas são grossas, a resposta vem, um espírito de cavalo que está dentro da gente, que é uma coisa horrorosa. Faz uma pergunta boba. Tem que lembrar, eu sou crente. Deve ser diário. Tem que ser visível, tem que ser diário. Mas o texto também vai dizer, olha, vocês vão fazer essas franjas aí e vão colocar um cordão azul. Não pode ser vermelho, não pode ser amarelo, é azul. Sabe por quê? Porque você precisa ser minucioso. Tudo aquilo que requer cuidado, que requer que você seja minucioso, você dá completa atenção. Você vai mexer com coisas pequenas ali, você tem que ser atencioso para não errar, para não fazer errar. Tem que ser minucioso. Eu estou cuidando, eu estou obedecendo a palavra no meu jeito de falar, meu tom de falar está transmitindo Jesus. A roupa que eu estou vestindo está transmitindo Jesus. Eu comecei a fazer academia, e aí você vai treinando, vai ganhando massa magra, e as roupas vão apertando. Comecei a olhar minhas roupas, falei, gente, essas roupas estão muito justas. Está muito pisadinho. Você levanta o braço, a barriguinha aparece. Não, peraí, vamos corrigir isso. Vamos alinhar isso aqui. Vamos ser minuciosos. Eu estou falando, o que eu estou falando? Como é que está minhas piadinhas? Eu estou fazendo umas piadinhas decentes ou umas piadinhas imoral no meio do meu trabalho? Como é que está sendo isso? Eu tenho uma dificuldade, os irmãos aqui me conhecem. Irmãos, o riso é frouxo. A coisa mais fácil para mim é rir. Se for um trem engraçado, eu fico a semana inteira lembrando daquele trem, rindo a semana inteira. Eu trabalhava numa empresa com os peão. Peão, você sabe como é que é. E às vezes os peão soltavam uns negócios lá, irmãos, que eu segurava para não rir, mas eu não aguentava. Quando eu assustava, eu estava no meio, mas dando cada gargalhada que eu parava e falava, oh meu Deus, eu caí de novo. Não falava não, irmão, mas a risada, nós temos que vigiar com isso, temos que ser minuciosos. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz, olha, cuidado com as raposinhas. Cuidado com as pequenas raposinhas, você não cai nas pedras grandes, são as pedras pequenas que te derrubam. Lembra da barragem que estourou? Ela não estourou de um dia para a noite, não. Tinha trinca, tinha rachadura. Passou um tempo com trinca, um tempo com rachadura, ninguém fez nada. A trinca cresceu, a rachadura cresceu, até que a barragem se rompeu. Sabe como é que acontece? Um crente, ele não desvia do dia para a noite, não. Ele começa a faltar no culto. Culto de domingo, culto de segunda, culto de quarta-feira, ele vai faltando. Para ele começa a faltar. Começa a largar as obrigações da igreja, começa a não querer fazer. Aí começa assim. Quando assusta, ele está lá no mundo, sambando,
dançando pagode, dançando o que for lá, porque ele não se atentou às pequenas coisas que estavam acontecendo. Você acha que as traições que acontecem aí é do dia para a noite? Nenhum homem casado sai de casa e fala, hoje eu vou trair. Nenhum faz isso não, irmão. Nenhum. Mas ele começa a olhar uma moça na rua, reparar num decote, numa saia. É assim que começa. Não é do dia para a noite, não. Você precisa ser minucioso. Você está cuidando? Mas veja que interessante, diz mais. Quando o texto diz, olha, coloca essa franja na ponta das suas roupas, sabe por quê? Porque aquela franja balança. Então, toda hora tem alguém vendo que a franja está balançando, ela está batendo na sua roupa, está toda hora balançando. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Que este cuidado, este lembrete deve ser contínuo. Eu e você precisamos nos lembrar continuamente que somos crentes. Você não vai se lembrar que você é um crente em Deus só uma vez durante o dia, não, é toda hora. Dentro da igreja, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, você tem que lembrar que você é crente. Eu me lembro que eu estudava na faculdade e eu passava uma luta, irmãos. Todo mundo sabia que eu era crente, todo mundo sabia que eu era evangélico, mas tinha um negócio. Quando alguém queria fazer uma pergunta e queria a resposta verdadeira, virava para mim e falava, Ismael, eu vou perguntar porque você é crente, você não pode mentir. E quando me perguntavam, às vezes, algo complicado, irmãos, eu tinha que responder. Porque eu me lembrava todo o tempo, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Eu sou crente. Nós precisamos nos lembrar. É o tempo todo, toda hora. A todo momento nós precisamos nos lembrar disso. Mas o texto vai dizer mais, o versículo 37 vai dizer que nós devemos ensinar a todas as gerações. Você aprendeu? Você está ensinando, você está praticando, ensina para os seus filhos. E ensina os seus filhos a ensinarem para os seus netos. E ensina para os seus netos a ensinarem para as futuras gerações, e assim vai. Ismael, é até quando que eu preciso me lembrar? É até morrer. Até o último dia da sua vida você precisa lembrar que você é crente. E lembrar os seus que eles também são. É tempo todo. Eu preciso fazer com que essa lembrança seja visível, seja diária, seja minuciosa, seja contínua e seja perpétua. É assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos cuidar para não permitirmos que este Alzheimer espiritual roube de nós a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que de maneira simbólica você olhe para as extremidades das suas roupas aí agora. Dá uma olhada. Olha aí. Extremidade da sua blusa, da sua calça. Olha aí. Dá uma olhada aí, olha aí. Olha aí. Seu braço. Você colocou essas franjas aí nas suas roupas para você se lembrar do Evangelho dos Mandamentos? Estão aí? Você está se lembrando? Está aí? Você está vendo? Porque se não estiver, querido, hoje, aqui e agora é o lugar de você colocar essas bolas. É o lugar de você colocar essas bolas. Você precisa se lembrar do Evangelho de Cristo. Se lembrar quem você é em Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você carrega um nome maior que você. Você carrega uma presença maior que você. Quando falam mal de você, não falam mal de você. Falam mal do seu Deus.
Quantas pessoas estão decepcionadas com Cristo, porque foram decepcionadas por um filho de Cristo, que não agiu como Cristo ordenou que agisse? Quantas pessoas estão perdidas no mundo, porque um mau testemunho que nós damos na nossa caminhada, desviou alguém da graça de Deus? Eu estava andando esses dias aqui no centro de Betim, na Amazonas, com a garrafinha de água, e a minha garrafinha de água, depois que eu fui perceber, mas a minha garrafinha de água, parece uma garrafa de cerveja, a cor, o jeito. Aí eu andando na Amazonas, de repente alguém meteu a mão na minha garrafinha de água, eu olhei assim para ver, um amigo meu, ele estava com a garrafinha na mão e falou: nossa, eu achei que você estava bebendo. Eu falei com ele: rapaz, você não me conhece, jamais você vai me ver fazendo uma coisa dessa. Ele falou: pois é, eu estranhei demais, por isso que eu peguei a garrafinha. Porque as pessoas estão olhando para nós, e quando elas olham para nós, elas precisam ver Jesus Cristo. Mas elas só vão ver Jesus Cristo em nós, se nós nos lembrarmos dos mandamentos do Senhor e praticarmos na nossa vida. Feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu quero te pedir perdão pelo meu esquecimento. Quantas vezes eu esqueci quem sou? Quantas vezes eu fiz o que não devia fazer? Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu quero hoje colocar estas franjas nas minhas roupas, para não me esquecer de nenhum dos seus mandamentos. Eu quero cumprir cuidadosamente tudo aquilo que o Senhor requer de mim. Guarda a minha mente, me ajuda a viver diariamente, minuciosamente, continuamente, perpetuamente e visivelmente toda a sua vontade. É o meu desejo, em nome de Jesus. Aplauda ao nome